Se o seu salário só serve para pagar boletos, você está preso, mesmo ganhando bem. A maioria das pessoas acredita que está indo bem financeiramente só porque consegue pagar suas contas no fim do mês. Mas a verdade é mais dura. Se o seu salário só serve para quitar boletos, você não está prosperando, está sobrevivendo. Essa ilusão de estabilidade mensal é o que mantém milhões de pessoas presas na mesma engrenagem. Trabalham, recebem, pagam e recomeçam, sem construir nada, sem sair do lugar. Robert Kiyosaki chama isso de corrida dos ratos, um ciclo onde o esforço é alto, mas o progresso é nulo. É como correr em uma esteira com a sensação de movimento, mas sem avanço real. O pior é que, quanto mais você se acomoda nesse sistema, mais difícil se torna enxergar a prisão que ele representa. A armadilha é invisível porque o conforto imediato mascara a ausência de liberdade. Mas liberdade não se mede pelo tamanho do salário, e sim pela sua capacidade de viver sem ele. Se você está apenas ocupado pagando contas, não está construindo riqueza, está apenas adiando o colapso. A classe média vive acreditando que estabilidade é sinônimo de sucesso. Ela trabalha duro, paga suas contas, financia uma casa, troca de carro periodicamente e acredita que está no caminho certo. Mas o que poucos percebem é que, mesmo com uma renda constante e às vezes crescente, essa classe permanece presa a um sistema desenhado para mantê-la consumindo, não investindo. Ganhar mais não significa enriquecer. Significa para muitos ter margem para assumir mais dívidas. É aqui que a matemática se torna cruel. O boleto cresce junto com a renda. Quando o salário dobra, o padrão de vida dobra. E junto com ele, os compromissos financeiros. O aumento de renda vira aumento de dívida. O foco sai da construção de patrimônio e vai direto para a manutenção do estilo de vida. Essa é a armadilha mais sutil do sistema. O caso de Ana ilustra isso com perfeição. Em 5 anos ela dobrou sua renda, mas nunca teve R$1 investido. Todos os meses o salário era absorvido por parcelas, assinaturas, financiamentos e pequenos luxos. Aos olhos da sociedade, Ana parecia bem-sucedida, mas na prática era apenas uma consumidora mais cara, não uma investidora mais inteligente. A classe média não entende que a verdadeira riqueza vem do que se acumula em ativos, não do que se ostenta em consumo. Enquanto o foco estiver em parecer rico e não em se tornar livre, o resultado será sempre o mesmo: uma vida de esforço alto, retorno baixo e dependência eterna do salário. O maior divisor entre quem permanece preso ao sistema e quem constrói liberdade está em uma pergunta simples: você trabalha por dinheiro ou faz o dinheiro trabalhar por você? A maioria das pessoas só conhece o primeiro caminho. Elas trocam horas por reais, vivem em função do contra-cheque e medem sua vida pelo saldo da conta. Acham que trabalhar mais é o que vai resolver seus problemas financeiros. Mas esforço sem estratégia é só desgaste. A verdadeira liberdade começa quando você entende que existe um segundo caminho, e ele se chama geração de ativos. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, independentemente do seu esforço diário. Um passivo é tudo que tira. A classe média, por não dominar esse conceito, gasta a vida inteira comprando passivos disfarçados de conquistas. Carros financiados, imóveis que não geram renda, aparelhos eletrônicos parcelados. Enquanto isso, o investidor constrói uma base de ativos que cresce com o tempo e reduz sua dependência do trabalho. E essa escolha acontece todos os dias, mesmo que você não perceba. Cada real pode ir para o consumo imediato ou para o plantio de liberdade futura. A maioria escolhe prazer agora e escassez depois, mas quem entende o jogo inverte a lógica. Ao invés de comprar conforto com o suor, compra liberdade com inteligência. Trabalhar por dinheiro é o primeiro estágio. Fazer o dinheiro trabalhar por você é a transição definitiva para o jogo dos ricos. A dívida não é um acidente.
Ela é um sistema sofisticado, desenhado para beneficiar quem empresta e aprisionar quem consome. A classe média, movida pela necessidade de status e pertencimento, cai nessa armadilha com facilidade. Ela quer parecer rica antes de ser rica. E o preço dessa aparência é pago em parcelas. Cartões de crédito, financiamentos, crediários e carnês são vendidos como soluções, mas operam como correntes. Você compra algo que não pode pagar integralmente e se compromete com um fluxo de pagamento que destrói sua margem de investimento. E o mais curioso é que o sistema não quer que você quite. Ele quer que você renove a dívida, sempre. O marketing se encarrega de manter você sonhando com a próxima compra. O banco lucra com a sua pressa. Enquanto você paga juros, ele reinveste em ativos. Essa é a engenharia do consumo. Transformar desejo em dependência e transformar dependência em lucro. Um celular de última geração, financiado em 24 parcelas, não é apenas um passivo caro, é a negação de um ativo. O mesmo valor poderia ser dividido em cotas de fundos imobiliários ou ações que, ao longo dos anos, gerariam retorno real. Mas ninguém ensina isso, porque uma população endividada é uma população obediente. Quando você deve, você se submete. Você aceita trabalhar mais, aceita condições piores, aceita viver no limite. O problema não é dever. É dever sem estratégia, sem retorno, sem consciência. A dívida, quando mal usada, é a forma mais silenciosa de escravidão moderna. A saída da corrida dos boletos não exige um salto gigantesco. Ela começa com um passo mental: enxergar o jogo como ele é. A maioria acredita que precisa de muito dinheiro para começar a investir, mas essa crença é o que paralisa. O jogo da liberdade financeira não começa com grandes cifras, começa com decisão e consistência. Renda ativa é necessária, claro, mas é o que você faz com ela que define o rumo da sua vida. R$100 por mês alocados com consciência mudam o lado do jogo. Você sai de quem paga juros para quem recebe. Esse é o ponto de inflexão. O que falta à maioria não é salário maior, é estratégia. Quando você começa a transformar parte da sua renda em ativos, sejam investimentos, cursos, ferramentas ou negócios, você passa a construir o que chamo de máquina de ativos. Uma estrutura que cresce mês a mês, até que um dia, parte do seu tempo se liberta. E com o tempo livre você ganha a capacidade de pensar, planejar e alavancar. O que parece pequeno no início se torna grande com o tempo. O que parece lento no começo, acelera com disciplina. O sistema não foi feito para isso. Ele ensina você a consumir, mas quem começa a investir, mesmo que pouco, já rompeu com a lógica da escassez. Já não pensa mais em pagar boletos, pensa em eliminar a necessidade deles. É assim que se constrói independência. Não com sorte, não com atalhos, mas com consistência e foco no longo prazo. A maioria das pessoas acredita que enriquecer exige uma grande ideia, uma oportunidade rara ou uma inteligência fora do comum. Mas a verdade é que riqueza se constrói com constância, não com genialidade. É uma questão de hábito, não de talento. A mentalidade financeira da classe média é moldada para buscar atalhos, não processos. Por isso, ela valoriza o brilho momentâneo e despreza o poder da repetição disciplinada. O investidor de mentalidade rica sabe que o crescimento verdadeiro acontece em silêncio. A cada mês que ele investe, aprende, ajusta e reinveste, ele está empilhando liberdade. E o mundo não percebe. Mas o tempo trabalha para ele. Os juros compostos são a força mais poderosa da construção de riqueza, porque transformam o esforço disciplinado de hoje em colheita inevitável no futuro. O problema é que quem pensa como consumidor quer tudo rápido, e essa urgência destrói qualquer chance de multiplicação. Constância é o que separa quem tem patrimônio de quem só tem histórico de consumo. Eu sempre disse que o rico compra ativos antes de conforto. Isso não é sacrifício, é inteligência.
É entender que o conforto verdadeiro vem depois que os ativos bancam seu estilo de vida, e não antes. Construir riqueza é simples, mas não é fácil. Exige persistência, clareza e recusa em seguir a manada. Enquanto a maioria busca emoção, o investidor busca resultado. E esse resultado vem da repetição estratégica, mês após mês, ano após ano. Liberdade financeira não é sobre ter um salário alto. É sobre não precisar de um salário para viver. Essa é a diferença entre parecer rico e ser livre. A maioria das pessoas vive correndo atrás de aumento, promoção ou nova fonte de renda, mas nunca questiona a dependência estrutural que essa lógica alimenta. Você pode ganhar 10, 20 ou 50 mil por mês e ainda estar preso se todo esse valor for consumido para manter um padrão de vida frágil. Liberdade é quando seus ativos pagam as contas, quando a sua rotina não depende do próximo depósito no contra-cheque. Isso não acontece da noite para o dia, nem com uma virada mágica. Acontece com método. Primeiro vem a consciência. Depois a eliminação dos passivos desnecessários. Em seguida, o redirecionamento da renda para ativos que crescem. E por fim, o tempo entra em cena como aliado. A corrida dos boletos só termina quando você entende que cada real precisa trabalhar mais do que você. O sistema quer que você dependa dele. Quer que você financie, consuma, pague e repita. Mas o jogo muda quando você decide construir. Comece listando tudo que drena seu dinheiro sem retorno. Corte o excesso. Concentre-se em plantar fontes de receita que crescem sozinhas. Esse é o caminho silencioso da independência. E quem o percorre deixa de correr atrás do dinheiro, porque aprendeu a fazer o dinheiro correr atrás dele. Comente abaixo. Minha liberdade começa com consciência. E lembre-se, disciplina constrói riqueza. Ignorância custa caro. Te vejo no próximo vídeo com mais estratégias para acelerar sua liberdade financeira.